E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Seguinte, tá a fim de ser servidor público? Grande oportunidade para você na última quinta-feira aí no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu o concurso, saiu o edital. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior e eu quero que você seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda aqui na Nova Concursos. Eu quero conversar com você exatamente sobre esse edital. Vamos conversar aqui neste vídeo os principais pontos, aqueles dos quais você realmente precisa saber, se você obviamente estiver interessado em ter uma garantia de emprego, um salário fixo, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então olha, analista, técnico e oficial. São 3 cargos diferentes, eu tenho certeza que você se encaixa em um deles. Vamos para frente? Quer ver como é que funciona esse edital? Eu trouxe aqui os principais pontos, aquilo que realmente é necessário para você saber. Vamos para frente então? Então fique conosco, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos à análise desse edital então. É isso aí, rapaziada. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, está aí o concurso para vocês. Fundação Getúlio Vargas é a banca examinadora. Então você já sabe qual a banca examinadora, já sabe quais são os cargos, eu vou detalhar para vocês aqui nesse vídeo. Então nós vamos começar aqui fazendo a análise desse edital aqui. Então, começamos por aqui. Ó, análise técnico, ó, técnico analista oficial do Ministério Público. Eu vou pegar esse edital, ele apresenta os 3 cargos. Então, os 3 cargos apresentados aqui. Tanto analista, como técnico, como oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente vai trazer aqui os principais pontos. Então, vamos começar, por exemplo, por aqui. Ó, o que você precisa saber inicialmente? Data da publicação do edital, 18/9, última quinta-feira de 2019, a banca já comentamos aqui. Número de vagas, né, 18, nível médio, nível superior. Data da prova prevista, né, sempre uma previsão, eles colocam sempre como uma previsão. Normalmente isso acontece quando há a previsão da data da prova, a prova realmente acontece naquela data. Mas eles colocam previsão justamente porque pode acontecer um empecilho, algum problema, e terem que mudar essa data. Mas fiquem tranquilos que quando eles colocam essa data, previsão, normalmente 99,99% dos casos a prova realmente acontece, 24/11. Eu quero só chamar a sua atenção pelo seguinte, muitos candidatos dizem assim, poxa, mas só 18 vagas, né? 18 vagas não é pouco. Vamos fazer uma análise aqui, eu quero mostrar para você o que aconteceu no concurso anterior, dá só uma olhadinha aí. Olha aí, abre aspas, né, o que disse o secretário-geral do órgão, secretário atual. Olha só o que ele disse, acompanha comigo na leitura. No último concurso para servidores realizado em 2016, o edital previa a necessidade de preenchimento de 21 vagas, ou seja, um pouquinho a mais que essa de agora, né? Nos 4 cargos do quadro de servidores e auxiliares. E, ao final do prazo de validade do certame, o Ministério Público do Rio de Janeiro convocou um total de 207 aprovados. As chamadas vão ocorrendo sempre de acordo com as necessidades da instituição. Da mesma forma que o anterior, olha aí, palavras do secretário, tá? Esse concurso visará exclusivamente a reposição de servidores nas vacâncias de cargos verificadas durante o período de validade do certame, afirmou aí o secretário-geral do órgão. Então, eu sempre comento com os candidatos, a maioria dos concursos é assim, né? Você tem um número X de vagas, as pessoas, normalmente quem não conhece esse mundo do serviço público, do concurso público, né? Fica assustado quando vê essa quantidade de vagas, né? Eu já estou nesse mercado de concursos há muito tempo e eu sou de uma época em que os órgãos públicos soltavam 900 vagas, 500 vagas. Então isso enchia os olhos, né, dos candidatos. Olha, tem um monte de vaga, mas pensa bem, você quer uma vaga só. Você não precisa de 18, não precisa de 30, não precisa de 500. É uma vaga só. Mas aí você vai dizer para mim assim, mas fica mais difícil e tal. Realmente, claro que fica mais. Mas concurso público tem essas peripécias, né, que acontecem no meio do caminho, detalhes e tal, e é por isso que nós estamos aqui. Mas eu quero deixar bem claro que isso acontece realmente em todos os órgãos. Nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo não é diferente de vocês aí no Rio de Janeiro. É igual, tem essas mesmas dificuldades, né? A gente tem aqui, por exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça, como tem aí em todos os estados, né? Então você tem uma quantidade X de candidatos, de vagas, né, que são previstas no edital, e depois
mais o que o triplo é chamado. Então fica tranquilo com relação à condição das vagas aí. Então o próprio secretário já deixou isso bem claro, e até por experiência própria a gente sabe que é assim que funciona mesmo, tá? Então fica tranquilo e vamos para frente aí, que o que interessa é você se preparar para esses concursos. Vamos lá. Então é o seguinte, rapaziada, ó, fica de olho aí nesse detalhe, ó. Cargo de analista, cargo de técnico e cargo de oficial. Nós temos aí a prova, a data da prova já marcada. Então, para analista do MP, período matutino das 8 da manhã às 13 horas. Então, você vai prestar um concurso para analista, fica ligado nisso, tá? O técnico e oficial, que é nível médio, período da tarde, das 15 às 19. Então, o Ministério Público, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, eles resolveram fazer dessa forma. Dividir período da manhã, período da tarde, o que é perfeitamente normal. Qualquer concurso que tenha esse tipo de situação, 2 cargos diferentes, é assim que acontece. Então, fica bem ligado nisso. Está interessado no analista? O seu concurso vai ser na parte da manhã. Está interessado no concurso de técnico oficial? As suas provas serão realizadas na parte da tarde. Legal? Vamos lá. Agora, olha só a remuneração. Vencimentos básicos, hein? Esses são os vencimentos básicos. Tem os benefícios ainda. Analista, que é nível superior, a gente tem aí as áreas administrativa e processual, são 2 áreas divididas, né? Essa parte do analista, o salário de R$ 7.139,16. Repito, esse é o salário que é o vencimento básico. A gente tem ainda os benefícios que eu vou mostrar para você um pouquinho mais adiante. E técnico nível médio, área administrativa, R$ 4.382,84, e ainda o oficial, que também é nível médio, com o mesmo valor, R$ 4.382,84. Mas olha só, presta atenção no detalhe aí em cima, ó, vencimentos básicos. Daqui a pouco a gente vai ver que existem ainda a possibilidade, ou melhor, existe a possibilidade de você ter um ganho maior. Você vai ver porque o edital vai trazer para você. Então, rapaziada, ó, regime de contratação estatutário, né, que assegura estabilidade após os 3 anos de estágio probatório. Qualquer concurso por regime estatutário, a gente tem essa situação do estágio probatório de 3 anos aí. E aí abaixo, ó, os benefícios. Então, além do salário base, né, dos vencimentos básicos, nós temos ainda ó, auxílio transporte, auxílio saúde por sistema de reembolso, auxílio educação por sistema de reembolso, para até 3 dependentes. Olha só que legal, gente. Adicional de qualificação para técnicos em graduação, com graduação, né, graduação superior, e para analistas com especialização, mestrado ou doutorado. Então, olha que legal. Então, vamos supor que você fez o concurso para técnico e você tem uma graduação, tem um nível superior qualquer, mas prestou o concurso para técnico. Então, você vai ter esse adicional de qualificação que depois o órgão vai mencionar, vai trazer para você quais são os critérios. E se você fez o concurso para analista, você já tem um nível superior. Para analista precisa ter um nível superior, né? E aí tem alguma especialização, algum curso de especialidade, uma pós-graduação, até mesmo mestrado, doutorado, também você vai ter esse adicional. Muito legal, não dá para perder essa oportunidade, né, gente? Então vamos lá. Inscrições, dia 16/9/2019, a partir das 14 horas até as 16 horas do dia 24/10. Ó, presta bem atenção nisso aí, gente. Porque o que tem de gente que perde esse prazo e depois se arrepende, puxa vida, deixei passar. Anota na sua agenda aí, tá? Já faz a inscrição. A partir do dia 16 você já tem essa oportunidade aí, mas até o dia 24. E presta atenção no horário, hein? Esse horário tem que ser muito bem estabelecido, porque ele é rigoroso. Não tenha dúvida que a banca ela não vai abrir mão disso. E as inscrições, a realização das inscrições você faz aí, ó, www.fgv.br/FGV Projetos/concursos MPRJ 2019. Por aí, ó, por esse site aí. Taxa para nível médio, tá? Nível médio oficial e técnico, R$ 95,00. E para analista, R$ 120,00. Eles trazem conforme o cargo escolhido, mas eu já adianto para você que os R$ 95,00 para quem pretende prestar o concurso ou se inscrever no concurso para técnico e oficial, e os 120 para o analista. Quantidade de questões, gente. Analista, 100 questões, vale 1 ponto cada questão. Técnico e oficial para nível médio, 80 questões, mesmo esquema, valendo 1 ponto cada questão. E Fundação Getúlio Vargas, assim como a grande maioria das bancas examinadoras,
a gente tem as questões por meio de múltipla escolha, né? A, B, C, D e E. O que eu acho isso sensacional para o candidato, devido ao tempo que a gente já tem trabalhando com concursos públicos, a gente tem a experiência nesse sentido de alternativas, diferente, por exemplo, de uma banca como o CESP, né, Sebrasp, que você tem o certo e errado. Então as chances de você acertar a questão, você tem 50% de chance de acertar e de errar, mas um detalhe, a banca, o CESP nesse caso, por exemplo, ele pergunta muito a regra. Quando você tem bancas que fazem o seu concurso por meio de opções A, B, C, D e E, eu sempre comento com o candidato, até durante as aulas eu mostro isso para eles, que você pode fazer por eliminação. Então você não vai chegar realmente 100% de conhecimento numa prova de concurso, é praticamente impossível isso acontecer, porque sempre o examinador vai arrumar alguma coisa dentro do contexto para desestabilizar o candidato ali. Então a gente mostra essa técnica, né, para o candidato. Você pode conseguir, você responde a questão, tenho certeza absoluta que se você estiver me assistindo aqui e já fez concurso público, você sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. Você pode fazer por eliminação, então você olha, ó, não é a letra A porque não condiz com o enunciado isso aqui, não é a letra B por causa disso, não é a C, enfim, e aí você acaba respondendo a questão até sem saber ela 100%, né? Apenas 70%, 80% aí você consegue resolver. Então o regime de alternativas, eu acho que é bem interessante para o candidato, justamente porque ele tem essa possibilidade, né? Claro que isso não é mágica, gente, não tem nada a ver com mágica, mas é uma técnica para você utilizar nas suas provas, tá bom? Então eu trouxe o quadro aqui para vocês, fiz um apanhado aqui do edital. Nesse quadro apresenta o seguinte, ó, nós temos lá cargos, aqui em cima, ó, analista do MP área administrativa. Então para esse cargo aqui, ó, nós temos esse nível de escolaridade, a graduação concluída em administração, ciências contábeis, direito ou economia. Tem que ser um desses cursos aí, tá? E aí o número de vagas, aqui ó, 3 vagas, né? Puxa a setinha para cá. Para analista do Ministério Público no cargo ou na área processual, que é esse de baixo aqui. Esse aqui é só graduação concluída em direito. E aí um número de vagas um pouquinho maior aqui, ó, 8. E para técnico do Ministério Público, área administrativa, aí você precisa ter só aqui, ó, o ensino médio completo, abrangido o curso profissional técnico equivalente. Então se você fez um nível médio do ponto de vista diferente do que era aquele normal, né? Antigamente era chamado de colégio, hoje é chamado de nível médio, não importa, tem essa validade aí. E se for técnico, também vale. Tá? Então você tem lá um pouquinho de vagas aqui, tá? 6 vagas. E para o oficial do MP também, olha lá, mesmo esqueminha, tá? Igualzinho técnico aqui, só que aqui no caso uma vaga só. Repito, gente, não se assustem com essa quantidade de vagas. Você já viu aqui um pouquinho antes o que disse o secretário do órgão. Então, muitos outros candidatos serão chamados. Não vão ficar só nessas vagas, não. Pode ter certeza disso. Bom, vamos ver então, gente. Disciplinas, quantidade de questões e mínimo de acertos. Aqui é fundamental, importante também. Separei também um quadrinho aqui, ó. Então, prova do analista. Aqui, ó. Tá? Olha lá, analista do Ministério Público, área processual. Nós vamos ter aqui, ó, língua portuguesa. 30 questões de língua portuguesa. E raciocínio lógico, mais 10 questões. Então você precisa ter um mínimo de acerto de 16 questões entre essas duas, tá? Então português, língua portuguesa e raciocínio lógico e matemático, 30 questões mais 10, 40 questões. Se você acertar 16 questões, incluindo essas duas áreas, ok, você estará aprovado. E a mesma coisa vai funcionar, né, esse mesmo critério, como organização do Ministério Público, que é uma outra matéria, que é o grupo 2, você viu, ele foi dividido em 2 grupos. O grupo 1, que abrange ali a disciplina de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, e o grupo 2 são as matérias mais específicas, mesmo esqueminha também. Então, organização do Ministério Público, tem aqui 10 vagas, né, tutela coletiva do direito à infância e juventude mais 10, direito administrativo e direito constitucional mais 10 questões, na verdade, né? Não vagas, né? Direito civil, direito processual, 15 questões, direito penal, direito processual penal, 15 questões, e abrangendo tudo isso daqui do grupo 2, você precisa acertar no mínimo 24 questões, tá? Então dessas 100. Então, de fato, se você dividir por grupos, aqui é claro que a gente tem que usar
esse artifício. Já que a gente tem isso, temos que usar. É claro que o ideal é você chegar lá e gabaritar a prova, lógico, isso seria o ideal, né? Mas temos que trabalhar com essa possibilidade aí também. Vamos ver o próximo quadro aqui, ó. Analista do Ministério Público, área administrativa. O anterior, ó, aqui, ó, é a área processual, essa área administrativa. Mas olha só o esquema. É só muda um pouquinho as matérias. Português e raciocínio lógico, mesmo esquema lá. 30, 10, 16 questões no mínimo. Aí tem organização do MP, 10 questões. Noções de informática, 10 questões. Noções de direito administrativo constitucional, 15. Administração geral, administração pública e contabilidade, 25 questões. E o mínimo de acertos desse grupo 2, 24. Então, grupo 1, mínimo de acertos, 16 questões. Grupo 2, mínimo de acertos, 24 questões. Tem mais aqui, ó. Para a prova técnico, né? Do MP área administrativa, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, também mesmo esqueminha aqui, ó. 30 questões aqui, mais 10 aqui, 16 o mínimo. E no grupo 2, organização do Ministério Público, noções de informática, noções de direito administrativo constitucional. A gente tem aqui 10 questões cada uma delas e um pouquinho mais aqui no concurso, na matéria, na disciplina de direito administrativo constitucional. Mesmo esqueminha aqui, ó, 16 questões o mínimo. Então, repito, grupo 1, acertou o mínimo de 16 questões, você é considerado aprovado. Grupo 2, acertou o mínimo de 16 questões, também será considerado aprovado. E a prova de oficial do Ministério Público, também português e matemática. Você reparou que português e matemática com raciocínio lógico, para todos os cargos e todas as áreas, tem exatamente o mesmo esquema aí. Então, 30 questões de português, 10, mesmo esquema, 16 questões aqui, o mínimo de acertos, né? Organização já no grupo 2, ó, organização do Ministério Público, noções de direito administrativo e constitucional e noções de direito processual. Então, 10 questões cada uma delas aqui, 20 questões para o direito processual, um pouquinho mais aí, justamente por causa da área. Também, ó, 16 questões aqui, que é o mínimo. Então, observe bem isso, porque quando a gente vai fazer uma prova, vai prestar um concurso, nós temos que ter uma estratégia para estudar. Tem que entrar nesse esquema aí do estudo. Então, por exemplo, eu preciso acertar 16 questões ali do grupo 1. Então eu vou verificar o que é mais difícil para mim na parte de português, na parte de raciocínio lógico, a gente tem que trabalhar isso. E mesmo na prova, gente, eu também dou essa dica para o candidato. Você pegou uma questão que você estudou, não consegue reconhecer ali naquele momento, deixa aquela questão em branco, vai para a próxima. Daqui a pouco você volta lá. O importante é você pensar nisso, nesse mínimo de acertos que a gente tem aqui, tá? Bom, vamos para frente aqui, ó. Critérios da aprovação. Isso é legal você saber, ó. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que cumulativamente, somar, hein? Tem que somar. Não obtiver nota 0 em qualquer disciplina, não pode zerar em nenhuma delas. Então, zerou numa delas, está fora do concurso, está bem detalhado aí no edital. Acertar no mínimo 16 questões do grupo 1, né? Nós vimos lá agora, inclusive para os 3 cargos, né? E acertar no mínimo 24 questões do grupo 2 para o cargo de analista do MP, área processual. Aí temos mais aqui, ó, continua, ó. Acertar no mínimo 16 questões, detalhei para vocês aqui, mas agora eu vou deixar por escrito, no grupo 1, e acertar no mínimo 24 questões do grupo 2 para o analista do Ministério Público, área administrativa. Vimos isso naquele quadrinho lá. 4. Acertar no mínimo 16 questões do grupo 1 e acertar no mínimo 16 questões do grupo 2 para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa. Acertar no mínimo 16 questões do grupo 1 e acertar no mínimo 16 questões do grupo 2 para o oficial do Ministério Público. Olha, gente, isso aqui, tudo isso que está escrito aqui, eu vou voltar para você, tá? Ó, tá aqui, ó, deixei detalhado aqui, ó, desde do primeiro cargo aqui, né, que era o cargo do analista processual, né, da área processual. Depois o analista na área administrativa, são os 4 cargos aqui, né? Ó, para técnico, né, na área administrativa, e a prova para oficial aqui também, tá? Então, todos esses critérios estão ali no quadro que eu deixei para vocês aqui separado, e depois eu fiz escrito, porque há candidatos que gostam de ler, há candidatos que gostam de olhar ali no quadrinho, não tem problema nenhum, tá? Provas serão realizadas no estado do Rio de Janeiro, nas seguintes cidades. Vou mostrar as cidades aqui para vocês. Então, olha, tem muita gente que pergunta isso. Olha, professor, eu estou aqui em São Paulo, né?
Estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, mas eu tenho interesse em prestar esse concurso aí. Será que eu posso fazer a prova aqui na minha cidade? Teve um candidato que me perguntou, por isso que eu citei Ribeirão Preto, que é uma cidade no interior aqui do estado de São Paulo, que justamente como exemplo, né? E aconteceu isso mesmo. Olha, de acordo com o edital, o que está determinado, as provas serão realizadas no estado do Rio de Janeiro, nas seguintes cidades. Dá uma olhadinha aí quais são as cidades em que serão realizadas essas provas. Olha lá então, ó, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, o próprio município do Rio de Janeiro, Teresópolis e Volta Redonda. O edital apresenta apenas estas cidades, né, como sede das provas. Então, repito, você que está em outro lugar, ou até mesmo no próprio Rio de Janeiro, em outra cidade que não seja uma dessas cidades, você tem que se deslocar para uma dessas cidades, vai verificar qual que é a mais próxima, para a realização da prova. Não há possibilidade de fazer isso em outro lugar. Somente essas cidades é que serão as sedes da prova. Legal? Então, rapaziada, esses são os principais pontos. São aqueles que realmente você precisa ter noção do que vai acontecer para realizar a sua prova. Tem alguns outros detalhes que eu verifiquei lá no edital que não são considerados assim tão importantes, pelo menos imediatamente, mas depois da prova. Mas eu quero apresentar para você o que nós temos aqui na Nova Concurso. Você está interessado em fazer esse concurso, né, do MP, nós temos aqui material específico para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, temos livros de questões, apostilas atualizadas de acordo com o edital da prova. Exatamente, nós trabalhamos o edital da prova. Você não recebe uma apostila que tem assuntos a mais ou a menos, é exatamente aquilo. A gente já está acostumado, nós já sabemos como é que o candidato trabalha, nós já fizemos isso, já passamos por isso também, já passei para o concurso público, então nós sabemos como é que funciona. Sabendo disso, o que a gente faz? Nós desenvolvemos livros de questões e materiais de apostilados que são direcionados, sem matéria mais, sem matéria menos. Porque o que você precisa é estudar aquilo que está no edital. E é assim que nós fazemos aqui na Nova. Né? O que mais nós temos aqui? Material, conteúdo minuciosamente selecionado com ênfase nos assuntos mais importantes. Também. Então o que a gente faz? Nós vamos pegar aqui o edital. Né? Então eu vou pegar, por exemplo, a minha área, que é língua portuguesa. Bom, o edital de língua portuguesa. O que a FGV costuma perguntar de língua portuguesa nas últimas provas? A gente faz uma análise das últimas provas mesmo. Não só da prova do MP, mas as provas dessa banca examinadora. Então, olha, eles perguntam mais isso aqui. Então está caindo mais concordância, mais regência, mais crase, mais pontuação. Então vamos juntar isso aqui e a gente coloca isso nesse conteúdo que é selecionado, visando realmente isso, com questões, etc. A Nova Concurso tem mais de 10 anos no mercado, né, gente? Então, com mais de 10 anos no mercado, a gente sabe realmente como tratar o candidato, que, na verdade, o centro das atenções aqui é você, não somos nós, tá? A gente não está aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar realmente o nosso candidato, nós queremos pegar na mão do candidato e conduzi-lo até a prova. Eu posso garantir para você, gente, não há nada mais gratificante para um professor quando ele tem um candidato que passou pelas mãos dele, que passou pelo conhecimento daquilo que ele apresentou para o candidato, aprovado no concurso. Para nós é sensacional. Por isso que eu sempre tenho contato, né, com os nossos ex-alunos e peço para que nos informe sobre o concurso, até mesmo para a gente poder melhorar o nosso trabalho aqui. Seja muito bem-vindo aqui à Nova, gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Legal, gente? Um grande abraço para você. Deixa eu dar mais um recadinho aqui, ó. Mais um recado aqui, YouTube, tá? Você vai lá no YouTube, olha o que você pode fazer. Aqui, ó, você pode digitar meu nome, tá? Eu tenho um canal lá no YouTube com questões de provas anteriores, com uma série de língua portuguesa e interpretação do texto, de algumas bancas examinadoras. E ali eu trago detalhes de os principais assuntos dos concursos no que tange ao aspecto da língua portuguesa, aquilo que pode te aprovar, o que pode ser um empecilho na sua aprovação também. Tá? Então, se você quiser, desejar, basta você acessar aí no YouTube, digita o meu nome completo, Dorival Conte Júnior, _canal, e você vai ter acesso aí a um material de que você precisa realmente para estudar. Eu sempre trabalho de forma focada. Eu não tenho, aliás, aqui na Nova a gente faz assim também.
Nós não temos a intenção de espalhar o conhecimento daquilo que não é necessário para a prova. Nós vamos focar exatamente aquilo que você precisa ou de que você precisa e trabalhar exatamente aquele assunto por meio de questões, né? A gente vai treinando dessa forma. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço demais a sua paciência aqui em me acompanhar. Espero tê-los ajudado. Nós estamos juntos aqui na Nova Concursos. Nosso objetivo é fazer com que você alcance seu objetivo também. Precisar de alguma coisa é só falar com a gente. Temos o material aí disponível, as aulas. E eu espero que vocês tenham uma excelente prova, uma excelente semana, um excelente dia. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!